Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa A Hora do Milagre, para contato 020 7272 1010, e aqui no meu canto esquerdo você deve escanear esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp, e ali você poderá nos enviar o seu nome, um pedido de oração, um problema que você esteja passando, pois no final dessa programação eu estarei orando por você. Prepare aí um copo com água, pois nós iremos abençoar essa água e ao beber da mesma, o milagre ele vai acontecer na sua vida, pois hoje é quinta-feira e todas as quintas-feiras nós ministramos a palestra da terapia do amor e nós estamos aprendendo mais sobre as ferramentas do amor inteligente, aonde nós estamos, pois nós estamos aprendendo a adquirir ferramentas para que a nossa vida sentimental seja abençoada. Eu gostaria de lhe convidar a estar conosco ainda hoje em uma das nossas igrejas, aqui na nossa Catedral dos Milagres. Nós estaremos às 8 horas da noite e eu tenho a certeza que vai acontecer na sua vida o que aconteceu na vida da Aline e do André. A Aline, que ela foi abusada e cresceu cheia de problemas e ela mesma dizia que tinha o dedo podre, só fazia escolhas erradas na sua vida sentimental, casou, teve várias situações, mas um dia ela recebeu o convite para vir, ela viu na TV um convite para que ela participasse da terapia do amor e ela veio, se curou e o André também se curou dos problemas que ele tinha, pois ele num relacionamento foi traído e decidiu que todos os relacionamentos quem iria trair era ele e ele veio, se curou, hoje estão casados, são felizes e o mesmo poderá acontecer na sua vida. Nós vamos ao testemunho da Aline e do André e nós voltaremos com vocês logo após. Eu tinha o dedo podre pro amor e achava que vida amorosa não era pra mim. Eu namorei, noivei e casei. A expectativa era ser feliz, mas a realidade é que eu me decepcionei mais uma vez. Na minha infância, eu nunca tive assim referência de casal, de como que tem que ser um pai, uma mãe. Por conta disso, por confiar demais, aconteceu de eu conhecer uma pessoa e essa pessoa abusar de mim. Para mim, qualquer coisa estava bom, porque eu já me sentia como algo assim, não, você não merece ter o melhor. Você merece ter o pior, porque isso já aconteceu com você. Então, é algo assim que vai muito além do que a gente possa até explicar, porque é algo que é como se você tivesse preso àquela pessoa, ao que aconteceu, e você não consegue fugir. Então, o que vier é lucro. Aos meus 18 anos, aí eu conheci uma pessoa, e até que ele me tratava um pouco melhor e eu, na verdade, entreguei a minha vida nas mãos dele. Ele tinha um problema com vício, mas para mim isso não teria problema, porque para mim eu conseguiria mudar isso também. Eu via saindo quando a gente namorava e eu pensava, não, quando casar não vai ter isso mais. Então eu sempre quis fazer com que o amor que eu sentia, pensando ser amor, né? Fizesse com que ele mudasse, transformasse. Aí com 2 meses casada, eu já vi que eu tinha feito uma burrada na minha vida. E nisso, aconteceu de eu descobrir que eu estava grávida. E aí com 9 meses, eu tive e a criança faleceu. E ele, em vez de estar comigo, ele foi mais se afastando. Então ele saía mais, saía na sexta, voltava domingo. Aí eu comecei a pensar, né, eu tenho que pensar em mim. Eu já me afundei, já perdi um filho, já tô nessa situação. Aí a gente falou, não dá mais, eu não quero mais, eu quero divórcio. Eu comecei a ser uma pessoa assim, que eu pensava que todos poderiam fazer a mesma coisa que aconteceu. Então, eu não fui pro lado de, não, eu não quero mais relacionamento, eu tenho medo disso. Não, eu fui pro lado de, não, eu quero, agora eu quero também todo mundo.
E aí eu comecei a sair, comecei agora a ter a vida de solteira, né? Então eu queria conhecer outras pessoas, ia pra balada, eu comecei a fumar, eu comecei a beber. Quando eu chegava final de ano, virada de ano, eu tinha sempre aquela expectativa, ano que vem vai ser melhor, ano que vem vai ser. Mas acabava sendo às vezes, sendo cada vez pior, que eu não tinha mais esse objetivo. E acabava que todo final de ano era brigas, era bebedeira, era pessoas querendo um atacar o outro. E isso frustrava qualquer plano que você quisesse fazer pro próximo ano. Eu queria sim algo melhor. Às vezes eu via uma história, alguém, ou amizades até, que tinham um relacionamento saudável, né? Mas pra mim, eu não conseguia enxergar isso. Eu só enxergava que, pelo que me aconteceu, qualquer coisa estava bom. Eu não tinha um objetivo concreto. Então eu me sentia cada vez mais usada, cada vez mais frustrada e essa ferida aumentando. Quanto mais eu queria isso, mais parecia que eu não ia ter. Eu nem tinha começado a viver ainda e já tive um trauma na minha vida. Esse trauma foi um abuso. Então eu guardei isso para mim e eu tinha raiva. Eu era uma pessoa que não confiava em ninguém. Eu começava um relacionamento, meu primeiro pensamento era assim: eu tenho que trair, que se eu for traído, eu já estou na vantagem. Eu comecei primeiro. Nenhum relacionamento meu eu consegui ser fiel. Eu estava machucado e queria machucar. Eu não estava nem aí pela pessoa. Eu estava pela minha dor. Eu era uma pessoa egoísta. Eu não estava nem aí por nada. Cada final do ano eu procurava, é pra praia, vamos pra praia. Tem que pular 7 ondas. Mas não adiantava na minha vida. Não adiantava nos relacionamentos em nenhuma área da minha vida. Você cria uma expectativa tão grande e nada daquilo acontece. E assim, aí você vai curtindo a vida, mas vai chegando um tempo que você quer procurar ficar sossegado, quer ficar tranquilo. Então, eu acabei um relacionamento, em pouco tempo eu já entrei em outro, tentando ser feliz. Ter o que eu nunca tive, atenção, amor, carinho, não dos meus pais, mas de uma pessoa do meu lado. E quando eu conheci essa pessoa, as ideias sempre eram próximas. Eu falei, agora vai dar certo. Agora eu vou ser feliz. Namorei com essa pessoa, ficamos noivos e casamos. Mas no namoro em si tinha indícios. E é aquele pensamento que todo mundo tem. Quando casa, melhora. E ao contrário, piora. E piora e muito. E coisas que eu tentei, que era para me ter resolvido no namoro, no casamento já fica mais difícil para resolver. E nessa veio outra frustração. Saí muito machucado e coloquei um ponto final. Falei assim, a partir de hoje eu não entro em mais nenhum relacionamento. Sempre gostei de assistir TV, aí nas minhas horas vagas, porque também eu tentava me preencher com muito trabalho, sair bastante para poder esquecer tudo isso que ia me acontecendo. Eu ia passando os canais, aí teve um dia que eu vi uma chamada, eu achei muito interessante, que falava sobre o amor, a escola do amor, e eu comecei a me interessar. E eu comecei a assistir, aí eu comecei a entender, nossa, mas como esse casal superou tudo isso, né? E aí eu fui numa quinta-feira, numa palestra, e quando eu cheguei, eu já entendi que tudo ali era para mim estar ouvindo. Parecia que era a minha história ali sendo contada. E aí eu já comecei a entender como que eu estava e o que eu precisava fazer para mudar isso dentro de mim. Então comecei a curar minhas feridas, comecei a perdoar. Eu sempre me via como uma pessoa sem valor, como se eu não merecesse nada. E aí eu comecei a ver o valor que eu tinha, comecei a dar valor ao que eu era, comecei a buscar ter mais esse valor e essa mudança foi acontecendo, de dentro para fora.
por eu já ter o meu valor e reconhecer, eu também queria uma pessoa de valor. Então eu comecei a escrever tudo o que eu queria nessa pessoa, que ele fosse fiel, responsável, de caráter, e fui escrevendo tudo o que eu queria que ele fosse, porque tudo aquilo que eu queria que ele fosse, eu já estava sendo, porque eu já estava completa. Inclusive nos meus critérios eu coloquei a parte física, ele tinha que ser alto, magro, moreno, então eu coloquei tudo o que eu queria, tudo mesmo. Quando eu cheguei na palestra, eu tinha colocado um ponto final na minha vida sentimental. Eu falei, não quero saber mais de ninguém. Foi no único lugar que eu consegui ver que eu estava errado, foi nas palestras, que eu sofria decepções em cima de decepções, e ali mostrou como que eu estava fazendo errado na minha vida. Toda a palestra eu estava lá, buscando primeiro para ser um homem melhor e para depois fazer outra pessoa feliz. Então aquele ego, aquele orgulho, aquele pensamento que eu tinha, já não tinha mais. As palestras fez eu acreditar que eu podia ser feliz. E ali eu percebi que eu já estava bem. E aconteceu de um dia eu ver uma pessoa que tinha todas essas características, todos esses critérios, e eu falei, nossa, mas parece ser interessante, eu posso investir. Eu nunca conversei com a Aline, e era muito raro eu ver a Aline. E quando eu vi ela, eu sorri. A minha reação foi de alegria. Foi uma alegria imensa que não tem como explicar, que eu nunca tive essa alegria quando eu vi ela. E não tive medo de arriscar, porque eu já estava curado, eu já era feliz e ela também. Tudo foi se confirmando até que a gente começou a namorar. E foi uma coisa tão bacana que parecia que foi falar, meu Deus do céu, na onde que você estava todo esse tempo? A gente já planejou nosso noivado, nosso casamento, e isso aconteceu em 10 meses. Em 10 meses a gente namorou, noivou, casamos. Através das palestras, eu comecei uma vida diferente, um relacionamento leve e saudável. Eu nunca imaginei que existiria um lugar que me ajudasse a ter esse relacionamento. Então eu aprendi, o casamento que é bom, que é saudável, que é feliz, é dessa maneira. Então, sem antes conhecer, eu não saberia o que seria melhor para mim. Como antigamente eu procurava pessoas para me fazer feliz e para me completar, hoje não. Hoje a minha virada de ano é diferente. É com a minha esposa. Então, é uma pessoa que me completa e me realiza e me faz feliz. Então, eu não preciso de outra coisa. Então, essa virada de ano vai ser a melhor que a gente teve até hoje. Está lutando sozinho para superar um momento difícil? Sente-se que não tem ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Você não está sozinho. Estamos aqui para te ouvir e te ajudar. Ligue para nós agora, 020 7272 1010. Pois bem, como vocês puderam ver, hoje, na presença de Deus, buscando na terapia do amor, cheios do Espírito Santo, tudo mudou. E é por isso que a Bíblia diz aqui no livro de Salmos, no capítulo 128, a partir do versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E é por isso que nós lhe convidamos a vir buscar. Hoje, nessa quinta-feira, nós estamos
no 11º dia dos 21 dias do jejum de Daniel, e nós estaremos aprendendo as ferramentas do amor inteligente, mas também esse temor. Nós estaremos buscando a presença do Espírito Santo para a sua vida sentimental, para o seu casamento, o seu relacionamento, e você vai perceber que a sabedoria de Deus, a bênção de Deus vai estar no seu casamento, na sua vida sentimental, e essa promessa do Salmo 128, ela vai se cumprir na sua vida. Por favor, prepare aí um copo com água, pois nós vamos a mais um intervalo e nós voltaremos com vocês para o momento da oração. Se você ainda não fez, acesse o nosso site centrodeajuda.com e ali você poderá nos enviar o seu pedido de oração, como também através do e-mail centrodeajudauk@uckg.com, e eu estarei orando por você. Vamos a esse intervalo e voltaremos para o momento da oração. Amor. Uma palavra que para alguns é um sonho distante, para outros uma busca exaustiva. E ainda tem aqueles que acreditam ser ela apenas uma grande mentira. Mas você sabia que existe um outro grupo de pessoas nesta lista? Sim, essas pessoas encontram o verdadeiro amor. Mesmo depois de tantas desilusões, e hoje desfrutam de uma vida amorosa realizada. Você quer saber como elas conseguiram isso? Nas palestras da Terapia do Amor, as pessoas aprendem como deixar os traumas no passado e assim podem iniciar um novo capítulo para suas vidas. Venha você também aprender o amor inteligente no seminário da Terapia do Amor. Todas as quintas-feiras, às 8h, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, Londres, N4 3NX. Para mais informações, acesse o site centrodeajuda.com. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós seguramos nas nossas mãos essa água e nós unimos a nossa fé com todas as pessoas que participam conosco dessa programação, pessoas, meu Pai, de todos os lugares, de lugares que, meu Pai, nós não conseguimos mencionar aqui nessa programação, pessoas que se encontram, meu Pai, verdadeiramente passando por problemas, meu Deus, de ordem financeira, de ordem sentimental, e eu te peço que o Senhor venha agir na vida desse empresário que está a ponto de perder tudo por causa das dívidas, essa pessoa, meu Pai, que adquiriu um bem e não teve condições de pagar e agora está perdendo tudo, só o Senhor pode trazer uma solução. Essa pessoa, meu Pai, que se encontra em meio a um casamento conturbado, cheio de problemas, as traições, as brigas são constantes e só o Senhor sabe a dor que essa pessoa ela sente na alma dela, essa pessoa que busca a felicidade na vida sentimental e não encontra. Eu te peço, meu Pai, vai de encontro à necessidade de cada uma dessas pessoas para, meu Pai, suprir todas as necessidades, sejam elas financeiras, espirituais, emocionais, sentimentais, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa essa água, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, beba da água com fé e receba um milagre nessa hora. Pois bem, eu tenho a certeza que nessa hora o poder de Deus ele já chegou até você. Mas eu gostaria de lhe convidar a participar conosco já neste domingo, onde nós teremos 2 reuniões. O pastor Arão estará com vocês às 7h30 e eu estarei às 10h ministrando o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua família. E eu tenho a certeza que Deus ele tem um milagre esperando por você. Participe conosco já nesse domingo em uma das nossas igrejas. Aqui no norte de Londres, nós estaremos aqui na nossa Catedral dos Milagres, no número 232 Seven Sisters Road, N4 3NX. E Deus ele vai te abençoar. No mais,
De onde quer que você esteja participando conosco dessa programação, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e recebam um milagre aí nessa hora.